A única coisa que você precisa se preocupar para construir um negócio online na prática, na realidade, transformar a sua autoridade do mundo físico, você que é um bom profissional analógico, para o mundo digital. Depois que eu comecei a criar o meu negócio, 60 dias mais ou menos depois e 40 e poucos vídeos aqui no YouTube depois, eu vou compartilhar como que eu estou fazendo para monetizar o meu propósito online. Tem uma coisa só, uma coisinha que ninguém te fala, que você deve buscar, e para isso você precisa me ouvir, você vai ter sucesso. Fica aqui, depois da vinheta eu te conto. Olá, meu nome é Gabriel, sou publicitário e eu ajudo especialistas reais a ganhar dinheiro real, destravando seu posicionamento digital. Sou empreendedor e trabalhei com dezenas de empresas e grandes nomes do marketing digital brasileiro. Eu tinha uma produtora de audiovisual e atendi mais de 3.000 clientes em 15 países diferentes. Mas durante 10 anos eu tentei conciliar tudo isso com meu posicionamento na internet e simplesmente não deu certo, eu não consegui. Então, decidi no dia 23 de agosto de 2022 queimar a ponte, fechar essa empresa e focar em mim como especialista digital. Essa aventura levou 2 anos para ser concluída e 16 horas por dia de muito trabalho para finalizar essa fase da minha vida. Agora, eu compartilho todo o meu conhecimento e método para transformar o propósito das pessoas em negócios digitais. Aqui, nesse canal, eu falo sobre posicionamento, produto e como vender o seu conhecimento na internet de uma forma autêntica, utilizando um marketing proposital. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se tornar um líder do seu nicho na internet e viver uma vida seguindo as suas regras. Seja muito bem-vindo. O problema do mundo analógico é que ele tem as suas próprias regras. Você vai ser monetizado pelo que você sabe seguindo determinados parâmetros, que na maior parte das vezes não estão sob o seu controle. E isso traz muito sofrimento. No mundo digital já é diferente. No mundo digital, como é que você pode monetizar o seu conhecimento sem depender de fatores que você não controla? Primeiramente, você tem que se posicionar, criando conteúdo para isso, encontrando a sua voz, se transformando numa liderança digital, construindo um movimento de pessoas que são crentes no seu sistema de crenças e entendem o que você fala em acordo com o seu conteúdo. Depois você produtiza esse seu conhecimento para que resolva o problema dessas pessoas, não porque você acha legal falar de determinado assunto ou de determinada forma. Até aí, ok, todo mundo entende mais ou menos. Pessoas com mais conhecimento vão ter mais facilidade para fazer esses 2 primeiros passos. Pessoas com menos conhecimento de como a internet funciona vão ter mais dificuldade de exercer isso. Ontem eu estava fazendo uma análise de perfil com uma nutricionista e, na real, era para a irmã dela. E a gente estava conversando, foi muito legal. Inclusive, se você quiser fazer uma análise, uma consultoria gratuita, eu e você, 45 minutos para a gente criar o teu diagnóstico no digital e um passo a passo para você poder monetizar isso, tem um link aqui embaixo, reserva como ela fez a sua vaga. E a gente estava conversando e era para a irmã dela, na realidade, ela só estava acompanhando a irmã nessa call. E a irmã passou por uma experiência que de alguma forma mexeu muito com ela e deu essa vontade dela falar para o mundo. Cara, foi muito difícil vender uma casa cara. Essa foi a experiência que ela passou, olha que louco. Ela tem uma casa muito cara e ela passou 2 anos para vender e ela começou a observar como é que era esse rolê, né, que o pessoal chama de vender uma casa cara. E teve problemas com corretores, ela teve medos sobre a venda ou não da casa, ela teve sentimentos e ela não encontrou muito conteúdo, muito material, ou seja, ninguém posicionado nesse nicho para que pudesse ajudar ela com o problema que ela estava vivendo. E aí, ela tinha essa vontade de falar. Ela tinha a vontade de falar, mas ela não tinha o posicionamento e ela não tinha a produtização, porque ela não tinha nem a consciência que isso poderia se tornar um negócio. Olha que louco. Ela queria bater papo comigo na análise de perfil não para criar um negócio e se posicionar. Isso foi levantado por mim durante a análise, mas porque ela queria gravar um podcast lá no meu estúdio no Rio de Janeiro. E ela queria entender como que ela poderia criar um podcast relacionado a essa experiência que ela teve. Ou seja, ela tinha muita vontade de comunicar e ajudar pessoas.
Pois bem, talvez seja o teu caso também. Só que no caso dela era venda de uma casa. Eu achei bem engraçado, assim, bem interessante. Legal. A partir do momento que eu consegui conversar com ela, eu mostrei que ela poderia se posicionar como uma ponte. Uma ponte entre pessoas com um problema, que é a venda de uma casa cara, até a um futuro desejado, que é o local onde eu consigo vender a minha casa por um bom preço, eu me sinto bem com isso e eu já estou direcionado aí para uma nova fase da minha vida. Ela poderia se posicionar em ser esse mecanismo único, ou como eu chamo, esse processo único, onde ela vai pegar essa pessoa do ponto A e vai levar essa pessoa para o ponto B. Legal. A gente constrói esse posicionamento e a gente determina que tipo de conteúdo, linha editorial, que ela vai falar. Legal. Depois, a gente começou a falar sobre produtizar isso. Qual seria a melhor forma de envelopar esse conhecimento que ela tem e monetizar na internet, ajudar pessoas com o conhecimento que ela tinha? Falamos sobre isso também. No caso dela, ela não tinha, como eu falei, visão que ela poderia fazer isso. Mas talvez você tenha, que você pode fazer isso e talvez você já esteja até pensando em fazer isso. Agora, a grande questão, o que fez diferença no meu negócio nos últimos 60 dias? O que vai fazer diferença no negócio dela se ela decidir se empenhar nisso? Eu não sei ainda se ela vai querer criar esse negócio. E o que vai fazer diferença no seu negócio online não é o posicionamento, e não é a produtização. Tudo isso é fundamental. Agora, a grande diferença nos resultados que eu tive nos últimos 60 dias é criar a possibilidade de fazer uma oferta. Não adianta você estar extremamente bem posicionado, ser um ótimo criador de conteúdo. Não adianta você ter um monte de produto cadastrado com um link para todo mundo comprar se quiser. De várias faixas de preço, para vários públicos, vários tipos de produto, vários níveis de acesso. Se você não conseguir criar, implementar e agir uma estratégia de venda que possibilite pessoas qualificadas ouvirem a sua oferta, não adianta. Esse é o ponto fundamental para você poder monetizar o seu conhecimento na internet. Cara, você consegue chegar para uma pessoa, primeiro trazer essa pessoa até você. E depois, você consegue fazer o que a gente chama de pitch, ou seja, fazer uma oferta, vender para essa pessoa? Foque em não criar um conteúdo primeiro, foque em, cara, como que eu vou criar meu curso, gravar o meu curso, eu quero gravar logo um curso. Essa não é a primeira coisa que você tem que pensar. A primeira coisa que você tem que pensar é como eu vou vender. Como eu vou trazer uma pessoa qualificada para um momento adequado para eu poder fazer uma oferta. E isso que fez grande diferença no meu negócio. O que eu faço? Eu não vendo. Eu oferto. São coisas completamente diferentes. E eu sou um vendedor, cara. Já vendi em diferentes situações e momentos diferentes da minha vida profissionalmente. Profissionalmente. Só que um produto de conhecimento é um pouquinho diferente. Quando você vai vender um produto de conhecimento, você não tem que pensar só na sua necessidade, no seu produto e vender os benefícios dele, resolver os problemas de uma outra pessoa, da pessoa que quer comprar esse produto. Você tem que pensar em transformar a vida dessa pessoa. E para você transformar a vida dessa pessoa, você tem que dar acesso a você tem que conviver com essa pessoa. E aí que entra a beleza da internet. Você pode colocar como regra para o seu negócio online conviver, vender, ofertar apenas para pessoas de um tipo X. Pessoas que você verdadeiramente tem a possibilidade de transformar, de deixar um legado vitalício na vida delas. Isso para mim é muito atraente. Então, se eu foco na venda, na persuasão, nas estratégias de venda apenas para poder converter aquela pessoa, isso se perde um pouco. Mas isso é no meu caso, tá bom? Não necessariamente precisa ser no seu. O fato é, eu preciso criar uma estratégia onde essa pessoa sente na minha frente, virtualmente, ou online, ou presencialmente, que eu posso fazer uma oferta. Chegar e falar, olha, eu ajudo pessoas que querem tal coisa e estão em tal momento. Eu ajudo dessa forma aqui, esses são os meus entregáveis.
Eu acho que faz sentido para você. Faz sentido para você? Me diga. Se sim, vamos para um próximo nível. Se não, tá tudo bem. Vamos ser amigos. Eu sou leve nesse sentido. Se eu estiver fazendo, por exemplo, análise de perfil, estou numa call com uma pessoa, eu tenho 45 minutos. 40 minutos eu vou estar me dedicando a ajudá-la, a apontar a direção que ela tem que seguir, o que ela tem que fazer. Mas não tem como eu falar como ela vai fazer. O como ela precisa ir para um próximo nível, se ela for meu público adequado e se ela tiver a intenção, para eu poder acompanhá-la e ajudá-la de fato a resolver aquela questão. Faz sentido? É uma abordagem que eu acho muito mais interessante do que, por exemplo, vender um curso. Esses dias eu estava com um outro mentorado que ele falou, eu perguntei para ele qual é o teu objetivo central. E aí ele falou, cara, eu quero ter uma renda passiva. Eu perguntei para ele, tá, o que é uma renda passiva para você? Se a passividade da renda, se o conceito é, vou ficar sem fazer nada e o dinheiro só vai entrar, a minha visão de negócio digital não é para você. Agora, se você quer ajudar as pessoas dentro da tua agenda, você determinar a tua disponibilidade e de fato acompanhá-las, dar acesso a você a algum nível e resolver o problema delas, que seja uma vez por mês, por exemplo, e o pagamento recorrente cai lá na tua conta todo mês, se isso para você é passividade na renda, legal. Você não está trabalhando efetivamente para depois ela te pagar, ela já tem um plano de pré-pagamento com você. Beleza, ok. Se para você ter uma renda mais tranquila cara, eu quero trabalhar em casa, eu quero fazer meu horário, eu quero ter liberdade de morar onde eu quiser. Sim, é uma renda passiva. Agora, até uma renda passiva vinda de imóveis ou de ações, você vai ter que ter alguma gerência sobre a responsabilidade daquele ativo. Não existe dinheiro de graça. Se hoje você ganhar na loteria, você vai ter que gerenciar o seu dinheiro, senão ele vai sumir. Ou você vai ser roubado. Então, essa é um conceito muito brasileiro, tá bom? E aí, chuva de hates agora aqui no comentário. A gente quer ter muito pouco esforço e muito resultado. A gente quer dar um jeitinho para não vivenciar o que é necessário. Deixa eu te dar um recado. Na internet não tem almoço de graça. Não tem dinheiro fácil. Só se for golpe, tigrinho, rifa, coisas escusas, venda de produtos que não pode ser vendido. Fora disso, na vida nunca existiu. E não é agora com a internet que vai existir dinheiro fácil. O que existe é inteligência onde você emprega o seu esforço. Se você quer ter inteligência empregada no seu esforço, ótimo, a internet é o lugar para você criar o seu negócio. Não tenha dúvida, não tenha a mínima dúvida. Agora, se você quer dinheiro fácil, você vai ser passado para trás por alguma pessoa na internet com um discurso bonitinho, amável e um lobo em pele de cordeiro. Fechado? Com esse vídeo é isso que eu quis te mostrar, que o mais importante é você de fato chegar e vender. Para isso você tem que ter um momento de oferta, tem que construir essa atração de pessoas qualificadas que queiram comprar e podem o seu conhecimento e fazer uma oferta genuína. E o meu jeito de fazer oferta não é um jeito vendedorzão chato. Eu não gosto nem de ficar fazendo follow-up. Perguntando, e aí, você vai querer? Não vai? Não vai? E aí, vamos pro próximo passo? Vamos juntos? E aí, alguma dúvida? Pô, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Eu quero pessoas decididas, que queiram transformar sua vida agora, não daqui a uma semana. Agora. Pessoas que chegaram num nível de dor que não aguentam mais verem pessoas menos preparadas do que elas, falando sobre o que elas poderiam falar muito melhor e ganhando dinheiro com isso na internet, enquanto elas estão se matando, não conseguindo ganhar uma rendinha a mais com a internet. Olhando para um adolescente de 15 anos que ganha 30 mil por mês, que nem terminou o segundo grau. Pô, isso dói, não dói não? Então assim, eu quero essas pessoas, quero pessoas que queiram mudar o mundo, que não aguentam mais ver o discurso dos maus num megafone enquanto elas estão com a boca fechada.
Pessoas que deram um basta mesmo. Eu quero agora resolver meu negócio. Eu quero agora transformar meu propósito em um negócio online. Eu gosto de trabalhar com essas pessoas e convido você a buscar pessoas também decididas e queiram que você resolva o problema com elas. Fechado? Curte esse vídeo aqui, assiste outros vídeos no canal. Esse canal é para você que quer ir para o digital se tornar uma referência, um líder digital. Te vejo no próximo vídeo.